Fome de leão após o treino. O que fazer? As pessoas tendem a se recompensar com alimentos nada saudáveis, e grandes porções logo depois do exercício. E muitas vezes elas comem tudo de volta o que elas queimaram no treino, se não até mais do que elas gastaram, até mais calorias do que elas gastaram. Não tem nada de errado com um pequeno lanche ou um jantar mais farto, depois do exercício. Mas antes de fazer isso, você precisa entender as verdadeiras necessidades nutricionais do seu corpo. Para quê? Para não acabar ganhando peso, apesar de todo o seu trabalho na hora do exercício. E depois de correr, por exemplo, 30 minutos e queimar cerca de 280 calorias, a pessoa chega em casa com a fome de leão e come aquele pratão de quê? Macarrão com molho à bolonhesa e muito queijo ralado sem culpa nenhuma. Mesmo a refeição tendo umas 400 calorias, por exemplo, afinal o treino de hoje tá pago, O pessoal pensa assim. Essa cena é muito comum e é uma das responsáveis por muitas pessoas não conseguirem emagrecer, mesmo mantendo uma rotina regrada de atividade física, que o exercício dá fome não é novidade para ninguém. Isso acontece, na maioria das vezes, porque ele promove um grande gasto energético que leva à diminuição da taxa de glicose no sangue. E quando isso acontece, o sistema nervoso central, numa estratégia de defesa do nosso organismo, ele aciona uma espécie de sistema de recuperação de energia. E aí a gente tem a sensação de fome. Mas a vontade de comer não surge imediatamente após o fim do treino. Exercícios em intensidade moderada para alta, mais ou menos 60% do VO2 máximo, eles têm um efeito supressor da fome por até 2 horas depois do exercício, aproximadamente. É o que cientificamente a gente chama de anorexia induzida pelo exercício. Então, como reduzir a fome depois do treino? Investindo em treinos curtos e intensos ou moderados e mais longos é uma boa estratégia para reduzir esse apetite logo depois de malhar, por exemplo. Aponta um estudo já publicado recentemente no Journal of Endocrinology. De acordo com a pesquisa, esse tipo de atividade física reduz a secreção de grelina, que é o hormônio que sinaliza para o nosso cérebro que é hora de ir atrás da comida, E o que se observou é que a duração da intensidade do exercício é diretamente proporcional à supressão da fome. Ou seja, quanto mais forte for o exercício, mais intenso, quanto maior for o tempo de uma atividade física mais leve também, mais significativa vai ser a redução da vontade de comer. É um efeito que chama afterburn. Então usa isso a seu favor para reduzir o apetite. Treinamento em alta intensidade, por exemplo, faz bastante sucesso pelo fato de manter o gasto calórico elevado por um longo período logo depois da atividade também. Isso é chamado efeito afterburn ou EPOC. E o problema é que há quem acabe usando essa vantagem como desculpa para comer mais. Então, equilíbrio nessa hora aí. Seja realista e não exagere na alimentação depois do treino. Para quem treina, ainda mais, se for alguém sedentário, ainda mais, Ou destreinado, o esforço intenso e a transpiração pode fazer parecer que houve um gasto energético enorme. Mas a verdade é que é só o corpo chegando no seu limite. Só que a pessoa não está acostumada. Então ela tende a achar que ela merece aquilo tudo ali, porque ela se esforçou demais e tal, tá pago, aquela história lá, posta fotinho no Instagram, tá pago, não sei o quê. Não, você tá pagando. A ideia é essa. Para se ter uma ideia, 45 minutos de musculação moderada faz um homem de 70 quilos gastar em torno de 315 calorias. E uma mulher de 60 quilos eliminar 270 calorias. A mulher costuma eliminar um pouquinho menos que o homem. Já numa corrida moderada,
a 10 km por hora, o homem queima em torno de 350 calorias e a mulher em torno de 300 calorias. Então, o que é importante fazer de verdade para diminuir essa fome depois do treino? Vou te dar algumas dicas aqui gerais, ao todo 8 dicas, para te dar aquela forcinha para você não ter essa fome de leão. Dica número 1, hidratação. O primeiro passo é cuidar do seu consumo de água. Se o treino foi intenso e você quase não tomou água durante a prática do treino, os sinais de fome e sede podem ser confundidos. E a recomendação geral é consumir em torno de 500 ml 2 horas antes do treino, e o consumo total de água no dia deve ser avaliado. Substituir os líquidos perdidos durante o treino deve ser a prioridade número 1. Ter muita água na barriga também pode reduzir o apetite. Claro que não muito, pouco, tá? Mas beba água assim que você puder, para matar a sede e ocupar de certa forma um espaço na sua barriga. Dica número 2, dieta equilibrada. Ao longo do dia, muita gente se alerta apenas para refeições pré e pós-treino. E as refeições do restante do dia? O contexto todo da sua alimentação precisa estar alinhado com as suas necessidades. Desequilíbrio ou má distribuição de macro e micronutrientes podem ter ligação sim com essa fome exagerada depois da atividade. Então procure se alimentar bem em todas as refeições do seu dia. Dica número 3, organize suas refeições. Parece meio óbvio, mas ainda tem gente que não programa sua rotina alimentar antes de sair de casa. Então tenha organizado como vai ser seu café, seu almoço, sua janta e lanche se você for lanchar, ou se você for pular o café para fazer jejum, não sei, mas tenha programado para evitar surpresas. Mas mesmo assim, se você não tiver com fome, não precisa comer. Para fazer isso, tenha sempre algo na sua bolsa ou algo fácil para você se alimentar, tipo nozes, por exemplo. Assim você vai garantir que você não vai passar aperto hora nenhuma e você vai acabar pulando alguma refeição. Se você não se organiza, né, você vai acabar pulando alguma refeição e a fome vai vir quando você estiver mais vulnerável. Naquele momento do dia que você está um pouquinho mais irritada, que você está um pouquinho mais triste, você vai acabar comendo o que você não deve. E até naquele momento, a fome vem até no momento que você acabou de treinar. Porque você gastou toda a sua energia, às vezes você fez um treino que você não gostava de fazer, então ao invés de você liberar aqueles hormônios do bem-estar, acaba sendo um efeito oposto. Então você vai acabar comendo mais por conta disso. Dica número 5. Desligue o modo de recompensa. Essa é a mais importante. Por quê? Já que você queimou várias calorias treinando, tem uma grande chance de você achar que comer aquele prato caprichado de macarrão você merece aquilo. Mas calma lá. Se você tem um acompanhamento nutricional, sua dieta já prevê esse gasto calórico. Então não existe essa de calorias sobrando porque você malhou. Lembre que você precisa nutrir seu corpo e não ser recompensado por estar se exercitando. São coisas muito diferentes. Dica número 6. Exercite-se antes de uma refeição. Se você está sempre com fome depois de se exercitar, independentemente de ter comido quantas calorias você consumiu, você queimou no treino, independente de caloria, a gente precisa tirar o foco de caloria. Tente programar seus treinos antes de uma das principais refeições, antes do almoço, antes da janta, antes do café, se você toma café. Dessa forma, você pode reabastecer com as calorias que você já consumiria de qualquer forma, sem ter que adicionar lanches extras no seu dia. Essa estratégia pode funcionar sim, independentemente de você ser praticante de exercício pela manhã, ao meio-dia, à noite. Dica número 7. Torne o seu treino divertido. Pensar em exercícios menos como uma tarefa a mais, né? E mais em algo
que você faz porque você gosta de fazer isso. Isso pode te ajudar a comer menos depois. De acordo com um estudo em 2014 da Cornell University, os pesquisadores conduziram voluntários numa caminhada de 2,2 quilômetros, dizendo a metade dessas pessoas que era para fazer exercício e a outra metade que era um passeio panorâmico. Os voluntários receberam lanches após a caminhada e os praticantes de exercício comeram em torno de 124% a mais calorias do que aqueles que ouviram que era apenas para se divertir. Ou seja, quem saiu com a cabeça leve saiu sem acionar esse gatilho de recompensa depois. Quem saiu para se exercitar acabou o exercício, porque era um exercício, teoricamente algo ruim, que as pessoas têm na maioria como algo ruim, que elas não gostam de se exercitar. Então, a partir do momento que acabou a tarefa ruim, elas ligaram esse gatilho da recompensa e comeram mais. Comeram em torno de 124% mais calorias do que as pessoas que ouviram que era para se divertir. Dica número 8. Pare de comer por hábito. As pessoas comem só por hábito. Às vezes comer demais depois do exercício é mais uma consequência da sua rotina do que qualquer outra coisa. Quando você consome consistentemente um pós-treino, está acostumado com aquilo ali, você começa a adquirir o hábito de consumir aquele alimento específico. Não importa a duração ou a intensidade do exercício. Então escolha alimentos diferentes para diferentes treinos, por exemplo. Quanto menor a duração, menos calorias você precisa repor, menos você vai comer. E sempre preste atenção aos seus indícios de fome. É importante para a perda e manutenção do peso entrar em sintonia com o seu corpo e aprender a comer em resposta à fome, em vez de comer em resposta ao tédio, ao estresse ou à ideia de se recompensar pelos exercícios que você acabou de fazer. Essas foram as 8 dicas do vídeo de hoje. Espero que você comece a repensar essa questão, principalmente aí da recompensa depois do treino. Isso faz parte da sua rotina. Isso não é uma tarefa árdua. Começa a ver isso aí como algo bom para você, como um hobby. Ou tenta, se o exercício que você faz, você odeia fazer isso aí, não tem jeito de você gostar, muda o exercício, muda o estilo de exercício para algo que você goste de fazer, ou pelo menos que você não goste menos, vamos colocar assim, para que aquilo não seja aquela tarefa árdua para você e que você tenha que levantar, tem que se exercitar. Não, tem que ser algo que você goste de fazer. Sempre tem algo que a gente gosta mais de fazer. A gente precisa só achar o que é. Dessa forma a gente vai liberar o hormônio de bem-estar logo depois de fazer aquilo ali e a recompensa vai ser isso. A recompensa não vai precisar ser o alimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui para mim, compartilha, se inscreve no canal do Telegram e no canal do YouTube. A gente se encontra na semana que vem. Semana que vem é a semana da revolução do emagrecimento definitivo. São 3 vídeos que eu vou te ensinar como conquistar a identidade magra. Eu tenho visto que muita gente aqui está preocupada em permanecer no peso. E isso é a tarefa mais difícil. O mais difícil não é emagrecer, é permanecer no peso depois. Então, acho importantíssimo. É um evento que eu vou te dar muita informação valiosíssima que eu não costumo passar nesses vídeos 2 vezes por semana, né? Então, vou te dar um material em PDF com passo a passo, com tudo explicadinho ali para você. Se você não estiver presente, você não vai receber nada disso. Então, a gente se encontra na semana que vem, na segunda-feira já sai o primeiro vídeo, às 5 da manhã. O vídeo já vai estar lá disponível para você. E aí na quarta-feira, também às 5 da manhã tem o segundo. E na sexta-feira tem o terceiro às 5 da manhã também. Te espero semana que vem, que a gente possa aprender muito e a gente possa evoluir
transformar a maneira que você enxerga a sua alimentação e transformar a maneira que você emagrece, porque isso vai ser necessário, principalmente na manutenção do peso. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até segunda!